Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 62, dia 21/9/2023. Outras instruções de Cristo aos discípulos. Lucas capítulo 10, do versículo 8 ao 16. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas em que vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantastes até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, 8 a 16. Esses versículos compreendem a segunda parte do encargo de nosso Senhor Jesus Cristo aos 70 discípulos. Suas lições, como as da primeira parte, têm uma referência especial aos ministros e mestres do Evangelho, mas contém verdades que merecem a séria atenção de todos os membros da Igreja de Cristo. O primeiro ponto que devemos notar nestes versículos é a simplicidade das novas que nosso Senhor ordenou que alguns de seus primeiros mensageiros proclamassem. Lemos que eles foram comissionados para dizer: o reino de Deus está perto de você. Provavelmente deveríamos considerar estas palavras como a nota-chave de tudo o que os 70 discípulos disseram. Dificilmente podemos supor que eles não disseram nada além desta única frase. As palavras, sem dúvida, implicavam muito mais para um ouvinte judeu no momento em que foram ditas, do que transmitem às nossas mentes nos dias atuais. Para um israelita bem instruído, eles soariam como um anúncio de que os tempos do Messias haviam chegado, que há muito prometido Salvador estava prestes a ser revelado, que o desejo de todas as nações estava prestes a aparecer. Ageu 2:7. Tudo isso é inquestionavelmente verdade. Tal anúncio, feito de repente por 70 homens, evidentemente convencidos da verdade do que disseram, viajando por um país densamente povoado, dificilmente deixaria de chamar a atenção e suscitar questionamentos. Mas ainda assim, a mensagem é particularmente e surpreendentemente simples. Pode-se duvidar se a maneira moderna de ensinar o cristianismo, como regra geral, é suficientemente simples? É certo que o raciocínio profundo e os argumentos elaborados não são as armas pelas quais Deus geralmente se agrada de converter almas. Declarações simples e claras, feitas com ousadia e solenidade, feitas de tal maneira que são evidentemente sentidas e acreditadas por quem as faz, parece ter o maior efeito nos corações e nas consciências. Pais e professores dos jovens, ministros e missionários, leitores e ouvintes das Escrituras e visitantes do distrito, todos fariam bem em lembrar disso. Não precisamos ficar tão ansiosos como muitas vezes estamos sobre esgrimir, provar, demonstrar e raciocinar sobre as doutrinas do Evangelho. Nenhuma alma em 100 jamais foi trazida a Cristo dessa maneira. Precisamos de declaração mais simples, claras, solenes, sinceras e afetuosas de verdades simples do Evangelho. Podemos deixar essas declarações com segurança para trabalhar e cuidar de si mesmos.
São flechas da aljava do próprio Deus e muitas vezes perfurarão os corações que não foram tocados pelo sermão mais eloquente. O segundo ponto que devemos notar nestes versículos é a grande pecaminosidade daqueles que rejeitam as ofertas do Evangelho de Cristo. Nosso Senhor declara que será mais tolerável no último dia para Sodoma do que para aqueles que não recebem a mensagem de seus discípulos. E continua dizendo que a culpa de Corazim e Betsaida, cidades da Galileia, onde ele muitas vezes pregou e fez milagres, mas onde o povo não se arrependeu, era maior do que a culpa de Tiro e Sidom. Declarações como essas são particularmente solenes. Eles lançam luz sobre algumas verdades que os homens tendem a esquecer. Eles nos ensinam que todos serão julgados de acordo com sua luz espiritual e que daqueles que desfrutaram da maioria dos privilégios religiosos, a maioria será exigida. Eles nos ensinam a extrema dureza e incredulidade do coração humano. Era possível ouvir Cristo pregar e ver os milagres de Cristo e ainda assim permanecer não convertido? Mais importante, eles nos ensinam que o homem é responsável pelo estado de sua própria alma. Aqueles que rejeitam o Evangelho e permanecem impenitentes e incrédulos não são meramente objetos de piedade e compaixão, mas profundamente culpados e censuráveis aos olhos de Deus. Deus chamou, mas eles recusaram. Deus falou com eles, mas eles não o consideraram. A condenação dos incrédulos será estritamente justa. O sangue deles estará sobre suas próprias cabeças. O juiz de toda a terra fará o que é certo. Vamos colocar essas coisas no coração e cuidado com a incredulidade. Não é só o pecado aberto e a devassidão flagrante que é ruim nas almas. Temos apenas que ficar parados e não fazer nada, quando o Evangelho é pressionado em nossa aceitação e nos encontraremos um dia no poço sem fundo. Não precisamos cometer nenhum excesso de pecado hediondo. Precisamos nos opor abertamente à religião verdadeira? Temos apenas que permanecer frios, descuidados, indiferentes, impassíveis e não afetados, e nosso fim será no inferno eterno. Esta foi a ruína de Corazim e Betsaida, e isso, pode-se temer, será a ruína de milhares enquanto o mundo existir. Nenhum pecado faz menos barulho, mas nenhum condena a alma com tanta certeza como a incredulidade. O último ponto que devemos notar nestes versículos é a honra que o Senhor Jesus tem o prazer de colocar sobre seus ministros fiéis. Vemos isso nas palavras com as quais ele conclui sua incumbência aos 70 discípulos. Ele lhes diz: quem vos ouve, ouve a mim, ouve. E a quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. A linguagem aqui usada por Nosso Senhor é muito notável, e ainda mais quando lembramos que foi dirigida aos 70 discípulos e não aos 12 apóstolos. A lição que se pretende transmitir é clara e inconfundível. Ensina-nos que os ministros devem ser considerados mensageiros e embaixadores de Cristo para um mundo pecaminoso. Contanto que eles façam seu trabalho fielmente, eles são dignos de honra e respeito por causa de seu mestre. Aqueles que os desprezam não os estão desprezando, tanto quanto o seu mestre. Aqueles que rejeitam os termos da salvação que eles são comissionados a proclamar, estão causando um dano não tanto a eles, mas ao seu rei. Lembremos-nos dessas coisas para que possamos formar uma estimativa correta da posição de um ministro do Evangelho. O assunto é aquele em que abundam os erros. Por um lado, o ofício do ministro é visto com reverência idólatra e supersticiosa. Por outro lado, muitas vezes é visto com desprezo ignorante. Ambos os extremos estão errados.
Ambos os erros surgem do esquecimento do ensino claro das Escrituras. O ministro que não faz a obra de Cristo fielmente ou entrega a mensagem de Cristo corretamente não tem o direito de buscar o respeito do povo. Mas o ministro que declara todo o conselho de Deus e não retém nada que seja proveitoso é aquele cujas palavras não podem ser desconsideradas sem grande pecado. Ele está a serviço do rei. Ele é um arauto. Ele é um embaixador. Ele é o portador de uma bandeira de trégua. Ele traz as boas novas dos termos da paz. Para tal homem, as palavras de nosso Senhor serão estritamente aplicáveis. Os ricos podem pisoteá-lo. Os ímpios podem odiá-lo. O amante do prazer pode ficar aborrecido com ele. O cobiçoso pode ser vexado por ele. Mas ele pode se confortar diariamente com as palavras de seu mestre. Aquele que despreza você, despreza a mim. O último dia provará que estas palavras não foram ditas em vão. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Pai, a terra está passando por um vazio, Senhor. Um vazio de ti, um vazio do Senhor. Pai, fortaleça os teus servos, fortaleça os pequeninos, tenha misericórdia dos miseráveis, que a tua palavra possa chegar e quebrar a dureza do coração e a mente de muitos. É o que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.